Bom dia! O sol já nasceu por aqui, tá um dia lindo, um dia maravilhoso. Tô aqui vendo da minha varanda os pássaros. Meu Deus, a alegria deles, gente. Tô lembrando daquela palavra que o Senhor fala, né? Que as aves do céu não se preocupam com o que comer, não se preocupam com o que vestir. E eu tô vendo eles aqui assim, sabe, contemplando a alegria desses pássaros voando de um lado para o outro, sem se preocupar com nada, só cantando. Ah, meu Deus, como nós precisamos aprender. Como nós precisamos aprender. Bom dia, mulheres, mulheres preciosas. Vocês são muito bem-vindas aqui. Muito bem-vindas. E vocês fazem parte dessa semana, vocês fazem parte deste projeto que Deus tem para nós essa semana. Não precisa achar que você caiu aí de gaiato, não, você faz parte. Quando Deus planejou essa semana, você que tá aí já estava incluída, sabe? Já tinha uma porção separada para você. Por isso, tome posse disso nessa manhã. Não deixe Satanás falar assim na sua cabeça, ai, caí aqui por cair. Não, você tá aí porque Deus te chamou para estar aí. Você tá aí porque Deus liberou uma porção sobre a sua vida para estar aí. E agarre essa porção com todas as suas forças. Eu sei que descansar no Senhor é difícil, Michele, mas nós não temos outra opção. A palavra de Deus fala, descansa no Senhor, sabe por quê? Porque é quando nós aquietamos que a graça dele vem sobre nós. Ele nos ensina assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E nós vamos pelo poder do nome de Jesus buscar confiar, nós vamos buscar nos aquietar, nós vamos buscar esperar nele. Bom dia, meninas, bom dia, amiga Marisa, bom dia, Simone, bom dia, Ellen, bom dia, Elineide, a paz do Senhor. Vão ficar todas as lives salvas lá na página do IG. Eu falei que essa semana eu baguncei a página do meu Instagram, mas eu sei que essa desordem vai trazer ordem divina na vida de muitas mulheres. Isso é muito mais importante. Bom dia, marido, tudo bem? Gente, meu marido, ele acorda muito cedo, então ele sai para trabalhar e ele coloca o celular despertando para mim 7 horas. E ele ainda duvida tanto, sabe? Ele tem tanto medo de que eu venha a não acordar, que ele ainda pede as meninas para me chamar. Eu já acordei, viu, marido? Já tô aqui firme e forte. Bom dia, Miriam. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Bárbara. Linda. Bom dia. Bom dia, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia. Bom dia. Bom dia. Meninas, e aí? Vamos falar só um pouquinho. Temos mais 2 minutinhos. Como é que foi o dia de ontem? Vocês receberam muito? Vocês tiveram entendimento da palavra? Foi uma palavra fácil de ser entendida? Conta pra mim rapidinho, a gente não pode... Bom dia, pastora Adriana! Seja bem-vinda aqui. Mas me conta como é que foi ontem, se vocês realmente, assim, receberam, se foi claro, se tem alguma coisa que vocês querem falar. Conta. Bom dia, Lu, gravidinha lindo, cachorro latindo aí, verdade, amor, a Sol deu uma latida aqui agora, mas ali todo mundo sabe que eu tenho 7 cachorros, então todo mundo tem misericórdia de mim. Amém, foi uma bênção, glória a Deus. É muito importante, sabe, a gente ter esse retorno de vocês. Por mais que a gente sabe que Deus está no controle, que Deus... A gente é falha, gente. A gente tem essa necessidade de saber como é que foi. Igual durante o dia todo, eu vou lá nos comentários, né, da live que ficou. A gente tem essa necessidade. Ah, sério, você tem que descansar no Senhor? Sim, gente, eu tenho que descansar, mas eu não me cobro isso 100%. Eu estou no processo, eu estou buscando ser melhor a cada dia, eu estou buscando a graça de Deus na minha vida a cada dia, mas eu fico querendo saber como é que foi. Eu pergunto pro meu marido, eu pergunto para minhas amigas. Sabe por quê? Porque eu sou falha, eu sou uma mulher como vocês.
Então, eu tô aqui, às vezes eu tô aqui porque eu sou mais corajosa que vocês, porque eu sou mais ousada que vocês. Então, que essa ousadia venha, que essa intrepidez venha, que essa coragem venha sobre vocês. Sabe por quê? Porque nós fomos chamadas para isso. Nós fomos chamadas para exalar do Senhor. E nós exalamos do Senhor, ensinando as pessoas a guardar os seus mandamentos, tá bom? Então, vamos lá, vamos orar para a gente começar aqui hoje. Nós temos muita coisa e tem que dar tempo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, por mais essa manhã. Obrigada pela graça do Senhor derramada sobre nós. Obrigada, Senhor, por cada mulher, Deus, que o Senhor está acrescentando aqui conosco e que o Senhor ainda vai acrescentar. Pai, eu sei que o Senhor honra, Deus, o nosso esforço de estar aqui. Eu sei, Pai, que nós não estamos aqui simplesmente diante de uma câmera de celular, diante de uma câmera de um computador, mas nós estamos aqui, Pai, assentadas com o Senhor, Pai. Eu sei, Deus, que nós estamos aqui, Pai, assentadas diante daquele que é a luz do mundo, diante daquele que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. E nós queremos, Pai, te pedir que essa luz do Senhor, Deus, venha sobre nós nessa manhã. Nós queremos te pedir, Pai, que nós possamos mesmo, Deus, ter entranhados dentro de nós a tua luz, Pai. Senhor, nós te amamos, Pai. Nós te amamos, nós queremos nessa manhã, Pai, ter, Deus, a revelação ainda maior, Deus, de quem o Senhor é. Revela para nós nessa manhã, Deus, o poder da tua palavra. Revela para nós, Deus, nessa manhã, quem o Senhor é, ainda mais. Traz sobre nós, Deus, a visão sobre nós, Pai, do Senhor ali assentado à direita de Deus, Pai, intercedendo por nós, sabe, conhecendo o nosso coração, conhecendo cada um dos nossos sentimentos, das nossas dores, das nossas falhas. Revela, Deus, nessa manhã, Pai, o teu amor por nós e nos ajuda, Deus, a permanecer aqui nesse lugar, Pai. Deus, eu sei que isso é um desafio para a maioria de nós, estar aqui assentadas na frente de uma câmera, mas, Senhor, é o que nós temos, Pai, é o que nós temos, Pai, e nós cremos, Deus, que o Senhor está muito além dessa câmera, o Senhor está dentro de cada uma de nós, Pai. Por isso nós te pedimos, Deus, venha nos ensinar, venha nessa manhã revelar a tua paternidade, Pai, e venha gerar no nosso coração, Deus, amor, Deus, pela tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Então, bora lá, vamos desligar os comentários, porque senão eu perco a atenção. Bem, vamos fazer uma recapitulada de ontem. Qual que é o propósito de nós estarmos aqui assentadas? Gente, por favor, os corações, eu sinto muita falta de vocês aí do outro lado. Obrigada, gente. Qual é o propósito da gente estar aqui, da gente estar aprendendo a palavra? É mudar a vida do nosso próximo? Ainda não. O propósito é mudar a nossa vida e não a vida do outro. Séries, mas eu quero mudar a vida das pessoas. Então eu vou te ensinar como você muda a vida das pessoas. Você vai mudar a vida do outro apenas quando você começar a ter a sua vida transformada. Quando Jesus Cristo, ele chegou ali falando as últimas palavras para os discípulos, ele chegou perto dos discípulos dizendo assim, Mateus 28, eu tenho agora autoridade sobre os céus e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os o quê? Primeiro ele fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas depois ele fala assim, ensinando-os a guardar os meus mandamentos. Mateus 28, versículo 19, para frente. Ensinando-os a guardar os meus mandamentos. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, como eu transformo a vida do outro? Ensinando as pessoas a guardarem a palavra de Deus. Agora, se você não guarda a palavra de Deus, se você não sabe a palavra de Deus, se você não vive a palavra de Deus, não tem como você ensinar as pessoas a guardar. Porque Jesus aqui, ele é tão incisivo que ele não fala para você ensinar os mandamentos. Não, ele fala para você ensinar as pessoas a guardar os mandamentos. E para você ter autoridade para ensinar as pessoas a guardarem os mandamentos, você precisa guardar, tá bom? Ontem
também aprendemos que a Bíblia é um livro espiritual. Não tem como aprender a mesma com o nosso intelecto. Não. A Bíblia, ela é revelada, ela é discernida no nosso espírito. Por isso, não deixa suas emoções, sabe, te comandarem. Não deixa suas emoções te dirigirem. Você pode até ouvir uma pregação motivacional, que aquilo ali vai te dar um up, você vai levantar, vai passar 2, 3 dias, aquilo ali não vai estar mais em você. Por quê? Porque o que toca o seu espírito chama-se Palavra de Deus. E também não se esqueça de quando você ora, quando você entra pro seu secreto, ali você fala com Deus. Mas quando dentro do seu secreto você pega a palavra, Deus fala com você. Deus fala com você através da palavra. Não se esqueça disso. E por último, não ignore a palavra por não querer se sujeitar à mesma. Não ignore a palavra, porque às vezes sua vida ela tá bagunçada em determinadas áreas e ali a Bíblia é muito clara naquilo que você tem que mudar. Aí o que acontece? Em vez de você confrontar, em vez de você começar a pedir a Deus, você não vai mudar de um dia para o outro. Você não vai mudar de um dia para o outro, mas você precisa confrontar a sua carne para que você caminhe se sujeitando àquilo que a palavra diz que você precisa fazer. Isso não acontece da noite para o dia, não, isso é um processo, mas dentro de você precisa existir essa inconformação de estar fora dos padrões bíblicos. Você precisa pedir ajuda para andar dentro deles, tá bom? Então hoje a grande pergunta que vocês estão, muitas eu sei que estão assim, curiosas para saber, por onde eu começo a ler a Bíblia? Então vamos lá. Às vezes as pessoas não têm nenhuma prática com a palavra e elas me perguntam, Séries, eu começo de Gênesis? Eu falo, não começa de Gênesis, porque se você começar de Gênesis, quando chegar no máximo em Levítico, você vai parar. Por quê? Porque você ainda não entendeu o propósito, você ainda não tem o alvo. Para que você está lendo a Bíblia? E você, às vezes você está aí do outro lado e fala assim, não, mas eu já leio a Bíblia. Então, escuta, aprende hoje para você ensinar as pessoas que vão chegar perto de você. Sabe, a Bíblia fala para a gente ensinar as pessoas a guardar os mandamentos. Então, cabe a nós aprender para que a gente possa também ensinar, sabe? Então, qual que é o propósito, Séries, então, da Bíblia? Onde que eu começo a ler? A Bíblia nos revela Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu por nós. De Gênesis a Apocalipse, cada livro aponta para ele. Então, o propósito da palavra de Deus é te levar a ter Jesus Cristo revelado no seu coração e viver uma vida embaixo do senhorio e da vontade dele. E eu sempre indico as pessoas a começarem pelo Evangelho de João. O Evangelho de João. E às vezes você fala assim, mas eu já li o Evangelho de João várias vezes. Não pare por aí, estude o Evangelho de João. Eu não sei falar para vocês quantas vezes que eu já mergulhei nesse evangelho. Eu não sei falar para vocês quantas vezes que eu já dei aula a respeito desse evangelho e cada vez Deus revela mais e mais e mais. Séries, por que o Evangelho de João? Porque o Evangelho de João, ele te mostra de fato, de verdade, a revelação de quem Jesus é. Séries, quem Jesus é? Então vamos lá. Anota, por favor, que eu vou te dar 3 palavras para que você realmente entenda quem Jesus é. Hebreus 1, do versículo 1 a 4, fala assim: havendo Deus outrora falado muitas e muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele está falando de Jesus. Ele, quem? Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Você tem sede de conhecer a Deus? Você precisa conhecer Jesus. Hebreus 7, versículos 23 a 25. Olha o que fala. Por isso também,
naquela época havia o que? Os sacerdotes. Aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque eles são impedidos pela morte de continuar. Os sacerdotes de antigamente eram impedidos. Eles morriam, eles não ressuscitavam. Este, no entanto, quem Jesus, ele continua para sempre. Ele tem um sacerdócio imutável. Por isso também ele pode salvar totalmente. A salvação de Jesus é plena. A salvação de Jesus não deixa nenhuma beirada. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. E ele não apenas salva. Aqui fala que ele vive para interceder por nós. Anota mais uma aí. Atos 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E o último, mais um. 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, por que o Evangelho de João? Por que eu preciso começar pelo Evangelho de João, Séries? Bem, temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele é escrito para os judeus da época. Eu falo que Deus, ele é bonitinho demais, gente. Ele é detalhista demais. O livro de Mateus foi escrito para os judeus. E como que Jesus é descrito no livro de Mateus? Se vocês lerem Mateus, começarem a prestar atenção, vocês vão ver que ali Jesus Cristo é descrito como um rei. Ele é descrito como um rei. Por quê, Séries? Porque os judeus esperavam um rei. Mas os judeus, eles não tinham assim, a convicção, a revelação que o rei que Jesus era um rei eterno. Não era um rei que ia simplesmente tirar eles do domínio de Roma. Aí você cai para Marcos. Para quem que o evangelho de Marcos é escrito? Ele é escrito para os romanos. E como Jesus Cristo é descrito no evangelho de Marcos? Como um servo. Você vai ver que no Evangelho de Marcos, Jesus aparece o tempo inteiro servindo. Por quê, Séries? Porque os romanos, se ele fosse descrito como um rei, aquilo ali era perigoso, porque eles já tinham um rei. Mas Jesus Cristo se revela de uma maneira em Marcos que ele é um servo. Olha, eu vim aqui para servir vocês, eu não vim aqui para tirar o reino de vocês. Então, Mateus como um rei, Marcos como um servo, Lucas, Jesus Cristo é descrito como um homem perfeito. Por quê? Porque ele é escrito para os gregos. E os gregos eram um povo de uma cultura fenomenal. Tanto é que, provavelmente, pelos estudos, o único autor da Bíblia inteira que não é judeu é Lucas. Quem era Lucas era um médico. Olha a misericórdia de Deus conosco. Porque para que os gregos fossem alcançados, Jesus Cristo saiu, né? O Senhor saiu ali do script dele e pegou um médico. Por que não? Porque, como foi escrito por um médico, os gregos poderiam vir a crer. E Lucas descreve Jesus Cristo como um homem perfeito. Então, Mateus, rei, Marcos, servo, Lucas, um homem perfeito. E João, presta atenção, um rei que serve. Um rei que serve é um homem perfeito. Por isso, ele é Deus. Pegaram aí? Rei, servo, homem perfeito. Um rei que serve é um homem perfeito. Por isso que em João ele é descrito como um Deus. Ele é descrito como o Filho do Deus vivo. Por isso que o Evangelho de João aqui você encontra o caminho para que você possa realmente conhecer quem Deus é. Porque só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida. Quem?
Jesus Cristo, aquele que deixou o céu para nos buscar. Por isso que hoje nós vamos começar a mergulhar no Evangelho de João. Gente, nós vamos fazer uma prévia do Evangelho de João. É impossível estudar com vocês aqui o Evangelho de João em mais 4 dias, mas eu quero desafiar vocês a irem mais longe nesse Evangelho. Vocês já têm aí o PDF dos livros. Gente, Deus é bonitinho demais. Então, só não vai aprender quem não quer, tá bom? Então, bora lá. Vamos falar um pouquinho de João do 1 até o capítulo 3. João 1, versículo 12, tem uma revelação que nós, assim, precisamos nos agarrar nela com todas as nossas forças. Por quê? Você precisa saber quem você é. Por exemplo, você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Você realmente anda como tal? Porque se você é filha de Deus, você é filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você é filha do Criador do Universo. Você é filha de Deus? Infelizmente, nós somos enganados em muitas coisas na nossa vida por não conhecer a verdade. Por isso que aqui no Evangelho de João mesmo, no capítulo 8, diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas conhecer a verdade, gente, também não é fácil. Conhecer a verdade, ela nos tira da nossa zona de conforto. Conhecer a verdade faz com que muitas vezes nós somos confrontadas a largar tradições, a largar muitas vezes opiniões de família, coisas muitas vezes que a nossa família nos leva a fazer e a gente nem sabe o que a gente está fazendo, a gente simplesmente vai atrás. Sabe aquele negócio, vai ali, você vai ali, mas você vai sem saber por onde você está indo. E conhecer a verdade, ela te tira da sua zona de conforto. Eu quero te falar uma coisa, tem que ser muito ousada, muito intrépida, para que você realmente possa conhecer a verdade e andar nessa verdade. E o Evangelho de João, ele tem esse poder de revelar a verdade de quem nós somos, a verdade daquilo que Deus nos criou para ser e também a verdade de quem Deus é. E apesar do conhecimento dessa verdade não ser fácil, eu quero te falar uma coisa, ele é libertador. E sabe o que eu tô falando para vocês aqui? De uma mentira que é falado e que realmente assim, ela, meu Deus, a gente vê muito isso. E a gente não pode nos conformar com isso. Qual que é a mentira? Ah, todo mundo é filho de Deus. Ah, não, todo mundo é filho de Deus. Gente, isso não é verdade, isso é mentira. Nem todo mundo é filho de Deus. Eu quero te falar algo, o céu é de verdade, mas o inferno também é de verdade. Não se iluda que existe apenas céu. Existe céu, existe inferno. O inferno, ele não foi criado para nós. Ele foi criado para Satanás e seus anjos. Mas Satanás tem autoridade sobre essa terra de influenciar os homens. E aqueles que são influenciados por Satanás e andam embaixo da mentira dele vão para o inferno, sim. Séries. Difícil, né? É difícil, gente, mas é verdade. A Bíblia, ela nos ensina que nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Adão. Nós nascemos perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados e separados de Deus. A Bíblia vai te ensinar isso. A verdade vai te ensinar isso. Mas, pela bondade de Deus, através de Jesus Cristo, quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu por nós, que morreu pelos nossos pecados, e o aceitamos na nossa vida como nosso único Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E aqui, o Evangelho de João nos ensina isso. João 1, versículos 10 a 14, diz assim: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Presta atenção no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, quem é o Verbo? É Jesus. Quem é o Verbo? A palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amada, existe poder quando nos tornamos filhas de Deus.
A minha oração nesta manhã é que, se você ainda não tem a revelação de quem você é, que Deus te revele isso essa manhã. Mas esse poder que fala aqui, que Ele nos dá, mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Presta atenção, presta atenção. Não é um poder para fazer o que a gente quer. Esse poder vem, pelo contrário, é o poder para que você viva uma vida fazendo o que Deus quer que você faça. É o poder de se libertar da sua vontade, de libertar da sua natureza pecaminosa. Esse poder é um poder que vem do alto para te dar a verdadeira liberdade de não viver uma vida de pecado, mas o poder de andar como filha de Deus. Sério, pelo amor de Deus, como que isso acontece? Pela fé. É pela fé que isso acontece, sabe por quê? Porque somos pequenas demais para entender a Deus. Somos pequenas demais para entender a Deus. Gálatas 3, versículo 26, nos confirma isso. Diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Séries, basta eu aceitar Jesus Cristo na minha vida como único Senhor e Salvador? Sim, basta você aceitar. Mas presta atenção, quando você realmente aceita, você não vive do mesmo jeito. Se você ainda não mudou, talvez você não tenha aceitado. Talvez você está vivendo uma vida de religiosidade, como eu vivi durante 7 anos dentro de uma igreja, falando que eu tinha aceitado Jesus, mas as minhas obras não revelavam que eu tinha Ele como meu Senhor, que eu não tinha Ele como meu Salvador. Sabe, às vezes as pessoas, eu olho para as pessoas e assim, tem pessoas que manifestam uma vida tão esquisita, sabe? Fala que tem Jesus, mas eu realmente questiono se elas realmente foram salvas, porque elas não exalam dele. A pessoa que tem Jesus Cristo, ela tem o Espírito Santo dentro dela, ela se alimenta da palavra de Deus e, consequentemente, a vida dela é uma vida mudada, é uma vida transformada. Séries, como assim? Tem anos que eu tô na igreja, será que eu não fui salva? Vocês lembram da palavra de ontem? Que tá lá em Lucas 8, versículos 11 e 12? Jesus diz assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Por quê? Não é somente falar que você aceita. Romanos 10, versículos 9 e 11 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Presta atenção. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Aqui não fala que todo aquele que aceita. Não, todo aquele que crê não será confundido. Não é o que diz que aceita que não será confundido. É aquele que crê que não é confundido. Porque quando você crê, a sua vida não tem como ficar a mesma. Quando Jesus Cristo entra na sua vida, é impossível você não ter uma vida mudada. É impossível, se você era uma mulher mentirosa, você não pare de mentir. É impossível que você seja uma mulher que fala demais, você não pare de falar. Não tem jeito, gente. Jesus Cristo, a palavra, ela nos confronta. Quando você senta com a palavra todos os dias, a luz dele vai entrando dentro de você. Sabe, aquilo ali começa a ser real na sua vida. Se você era uma mulher murmuradora, é impossível que você não pare de murmurar. Gente, eu não tô falando que isso acontece da noite pro dia, isso é um processo. Mas quando isso vai entrando dentro de nós, é lento, mas muda. Muda. E João descreve Jesus Cristo como Deus, ou seja, o Filho de Deus que veio para nos salvar. Tudo que está escrito aqui no Evangelho de João é para que a gente creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Agora você precisa ler a palavra, você precisa pedir discernimento. Vocês lembram aquele versículo de ontem que está lá no Salmo 119, versículo 130? A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Somente a palavra pode nos revelar isso. Olha, eu quero te falar aqui uma coisa.
O que eu tô aqui liberando sobre a sua vida, o que vem das séries, não tem poder de mudar a sua vida, mas o que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus. A minha vida não muda a sua vida, mas quando eu sou um vaso e exalo da palavra, isso muda a sua vida. Sabe por quê? Porque Romanos 1, 16 e 17 diz que o evangelho é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, de quem for. O evangelho é o poder de Deus. Agora, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que sabe? Não. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Porque não adianta, sabe, você simplesmente falar que conhece e negá-lo com as suas obras. Não adianta você fazer isso. Não adianta você honrar a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Não adianta. Tem muitas pessoas que se aproximam, sabe, de Deus, que realmente o honram com os lábios, mas o coração daquela pessoa está tão longe do Senhor. Por quê? Porque não tem vida na palavra de Deus. Por quê? Porque as nossas ações, elas manifestam a nossa fé. Talvez você que está aí do outro lado não vai mais na igreja porque você já teve uma decepção enorme com liderança. Olha, se você deixou de congregar, tudo bem. Às vezes você pode orar, pedir a Deus para te mandar para outra congregação, mas você se afastar dos caminhos de Deus por causa do homem, você não tem firmado no seu coração quem Deus é, sabe? Você não tem. Você precisa entender que a falha do outro não te leva a desobedecer a palavra de Deus. Como assim, Sérgio? Mas eu não estou desobedecendo. Tá, porque se você não congrega por causa de decepções que você teve com homens, você está desobedecendo a palavra de Deus. Porque em Hebreus fala que nós precisamos congregar. Nós precisamos congregar por quê? Porque nós somos igreja. Você é o corpo de Jesus Cristo aqui nessa terra. E para que você funcione perfeitamente, você precisa estar engajada no corpo. Talvez você tá aí, mas eu não fluo, eu não funciono. Você não vai fluir fora do corpo. Nós funcionamos apenas quando nós estamos no corpo, entrelaçadas no corpo. Você não vai funcionar sozinha, não tem como. E hoje eu quero te ensinar aqui a não apenas se tornar uma filha. Não, eu quero te levar além de entender a revelação de que você é uma filha, mas de andar como tal. Olha, Gálatas 4, versículos 4 e 7 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Presta atenção. E porque você é filha, Deus enviou ao seu coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. O Espírito do seu Filho que te dá o direito de chamar a Deus de Pai, de Paizinho. De sorte que você, mulher, já não é mais escrava. Você é uma filha. E como filha, você é herdeira de Deus. E como herdeira de Deus, você pode suportar as aflições deste mundo, obedecendo, se sujeitando à palavra de Deus. Porque o poder que opera dentro de você é maior do que o poder que está de fora, tentando te tirar de uma vida dentro da palavra de Deus. Você não é qualquer uma. Você não é qualquer uma. Você é uma filha de Deus. Você é herdeira de Deus. Você precisa entender, levantar sua cabeça e começar a andar como tal. Agora, quando Deus te chamou para ser filha, isso acontece no seu espírito. Filha, herdeira do reino de Deus, não é uma mulher que quer ter poder nas coisas da terra. Não, é uma mulher que tem poder nas coisas do céu. É que leva a realidade do céu para as pessoas. O que é a realidade do céu? É amor, é paz, é alegria, é bondade, é longanimidade, é benignidade, é domínio próprio, é mansidão. Essa é a realidade do céu. A mulher de Deus não é a mulher que fica buscando as coisas da terra, mas é a mulher que vive buscando as coisas do céu. Olha, a palavra de Deus fala que aqui em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu quero te perguntar uma coisa: todos serão salvos? Não, apenas aquele que crê. A palavra crer, ela está introduzida no Evangelho de João 99 vezes. Por quê? Porque é preciso crer. Séries, mas como que eu manifesto que eu creio em Jesus? Presta atenção que essa é muito forte.
Você está aqui para ser herdeira do reino de Deus. E muitas vezes nós sabemos de cor, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Mas quando você realmente crê em João 3,16, você pratica 1 João 3,16. Presta atenção. Quando você crê e manifesta João 3,16, você pratica 1 João 3,16. Eu vou ler para vocês o que está escrito em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Entendeu? 1 João 3,16. Nós reconhecemos que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha, quando você crê de fato e de verdade em Jesus Cristo, você, ainda que seja pouco, você começa a derramar essa vida sobre as pessoas. E a maior riqueza que você dá para uma pessoa é ensinar para ela a guardar a palavra de Deus. Não tem nenhuma de nós aqui que não pode fazer isso, sabe? Porque o reino de Deus é um reino de igualdade. Aquilo que Deus dá para um, Ele dá para todos. O reino deste mundo tem muita desigualdade, mas o reino de Deus não. O reino de Deus nós vemos aqui em espírito. Você pode sim alimentar muitas pessoas através daquilo que você crê, porque o seu pai, ele é rei, ele é Senhor. E a provisão que você precisa, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Ela vem de dentro para fora. Deixa eu comentar algo com vocês aqui do Evangelho de João, porque muitas pessoas, o Evangelho de João começa falando de João Batista. Sério, esse João Batista é o mesmo que escreveu o Evangelho? Não, gente. O que escreveu o Evangelho é o apóstolo João. O que fala muito aqui no Evangelho é João Batista. João Batista é aquele filho de Zacarias e de Isabel, um homem que foi nascido ele nasceu para abrir, né? Para abrir o caminho para o Senhor. Ele batizava as pessoas, ele vivia no deserto, era aquele que comia mel, que comia gafanhoto. Então, o João Batista que está escrito aqui não é o mesmo João que escreveu o Evangelho, tá bom? Só para vocês se situarem. E esse João, apesar dele ter sido chamado, Jesus fala que o menor, que não existia homem na terra como João Batista. Ele realmente era um homem de Deus. E é tão tremendo que quando João foi abrindo o caminho para Jesus, né? Ele era muito popular, muito conhecido. Aí Jesus chegou, Jesus começou a pegar os discípulos dele, Jesus começou a fazer aquela coisa linda. Aí eles chegaram perto de João e falaram assim: ei, mas aqui, ele tá fazendo isso, ele tá batizando, ele tá fazendo isso. Aí João virou e falou assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Olha, quando você tem um chamado de Deus na sua vida, você nunca vai querer crescer mais que Jesus. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Quando você tem a convicção de quem você é, você nunca vai querer crescer mais do que Jesus. E detalhe, você nunca vai querer crescer mais do que o seu próximo. Porque Jesus, ele nos ensina a olhar para o outro, considerando o outro superior a nós mesmos. Séries, mas fulano tem isso, tem aquilo. Eu não tenho nada. Eu não estou aqui falando das coisas da terra. Eu estou aqui falando do mundo espiritual. Eu estou aqui falando das coisas do céu. Para de julgar as pessoas porque elas têm, porque elas não têm. Isso atrapalha a sua vida, isso te agarra para trás. O próprio João Batista, ele falou, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, não cabe você julgar a vida do outro. Cabe a você buscar de todo o seu coração aquilo que Deus tem para você. Olha a história que Deus me ensinou hoje de manhã para contar aqui para vocês. Olha que gracinha. Vamos supor, você mudou para uma casa. E ali naquela casa, na sua casa, tem um jardim pequeno e no seu jardim tem apenas uma roseira. E a sua roseira, ela tá ali. Ela tá sem rosa. Aí você olha assim pro jardim do seu vizinho, o jardim dele tá repleto de rosas.
Aí o que acontece? A sua carne, ela grita por ter aquelas rosas. Ela grita por ter aquelas rosas. E talvez o seu vizinho é até bom. Ele já tá dando tanta roseira, que ele pega um molho de roseira e ele te dá. Aí o que você faz? Você vai pegar uma jarra, você vai colocar aquelas rosas que ele te deu dentro da sua jarra. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai tirar os olhos da sua roseira, que ainda tá pequena, que não tá produzindo nada. O seu jardim, apesar dele ser grande, ele tá com apenas uma roseira. E você vai focar naquela jarra, naquele vaso que tá ali na sua sala que o vizinho te deu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquelas rosas que o vizinho te deu, ela vai apagar. Dentro de uma semana, ela já vai ter morrido. Sabe por quê? Porque ela precisa estar enraizada. Ela precisa estar enraizada. Então eu quero te falar uma coisa hoje. Para de olhar pro jardim do seu vizinho. Começa a ter liberdade com ele, intimidade com ele, para saber como é que foi o processo dele, para ter aquele jardim maravilhoso. E começa a imitar ele no sentido do que ele já fez para chegar até onde ele fez. A não querer o que ele tenha. Não queira o que ele tenha, mas se submeta a ele. Chega perto dele, considerando ele superior a você, e peça para ele te ensinar a pescar. Não queira o peixe, porque o peixe ele vai satisfazer sua fome momentânea e vai acabar. Mas se você tiver humildade, aí atrás do seu vizinho e falar, nossa, como que você fez? Nossa, que adubo que você usou? Nossa, onde que você fez isso? Sabe? Nós estamos precisando, sabe de quê? De humildade. E quando nós entendemos o reino, quando nós entendemos o tipo de filha que nós somos, nós fazemos isso. Nós entendemos que apenas Deus pode nos dar o que nós precisamos. A gente não perde tempo buscando em lugares ou em pessoa coisas que não podem mudar a nossa vida, mas que trazem para nós uma alegria momentânea. Mas Jesus não. Jesus, ele nos dá uma nova vida. E o único caminho para se chegar a Deus é através dele. Agora deixa eu te falar, tem um processo. Tem um processo de sentar, de alimentar, de buscar. Sabe por que eu ensino? Eu ensino porque eu creio naquilo que Deus pode fazer em você e através de você. Porque Ele já fez na minha vida. Eu não estou aqui 8 horas da manhã perdendo o meu tempo. Não, eu não estou aqui. Deus mudou a minha história. Ele fez na minha história o que ninguém podia pensar ou imaginar. E eu não posso reter isso. Eu não posso reter isso. Eu sou um vaso que eu escolhi exalar dele. Agora, eu não posso reter aquilo que ele fez na minha vida. Eu não tô aqui te ensinando pensando naquilo que vocês podem fazer por mim. Não, eu tô aqui ensinando porque eu sei que ele fez na minha vida sem eu merecer. Ele fez na minha vida sem que eu pensasse ou imaginasse o que eu realmente poderia viver um dia, o que eu realmente poderia acontecer na minha vida um dia. E eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o poder de todo aquele que crê. Você precisa crer nisso. João, hoje nós vamos... Sério, como que eu leio a Bíblia? Pega o Evangelho de João, lê um capítulo por dia, sabe? Lê um capítulo por dia, anota. Para vocês terem ideia, em João 1, vocês vão ver as maravilhas que falam a respeito de Jesus Cristo. As coisas que você não faz, anota, começa a orar aquilo que você faz. Mas lê um capítulo por dia, anotando, meditando. Ah, eu não entendi esse capítulo, não. Lê ele no outro dia de novo. Deixa esse evangelho criar raiz no seu coração, que ele vai te levar além. Ele vai te levar além. Aí você pode falar assim, Sérgio, mas eu não tenho, sabe? A condição de vida que você tem. É muito difícil. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. Isso não é desculpa para você não prosseguir. Isso não é desculpa para você prosseguir. E aqui no Evangelho de João, Deus, ele impacta a gente. Ele impacta a gente. Em João 3 e 4 tem 2 histórias que nos mostram isso, que ele não faz acepção de pessoas. Em João 3, nós temos a história de Nicodemos. Em João 4, nós temos a história da mulher samaritana. Ou seja, Nicodemos e a mulher samaritana. 2 pessoas completamente distintas, mas que Jesus Cristo coloca elas num canto que você vê que elas precisavam de Jesus da mesma maneira. Tanto um líder religioso da época, um homem famoso, um homem poderoso, quanto uma mulher da vida. Tanto um como o outro precisava de Jesus da mesma maneira. Olha, os nossos olhos, eles não veem como os olhos de Deus, você precisa entender isso. Deus, ele não está preocupado com a marca do seu carro, ou se você tem ou não tem um carro. Ele não está preocupado com onde você mora,
qual a roupa que você veste, qual a sandália que você anda de bicicleta, você anda a pé. Deixa eu te falar uma coisa, essas coisas são muito relevantes diante de Deus. Essas coisas são muito relevantes daquele que é o Criador dos céus e da terra. Agora, você precisa abrir o seu coração e deixar Ele te revelar isso. Você precisa abrir o seu coração e entender que existe algo de muito precioso para Deus em você. O que é? O seu coração. Deus, Ele quer o seu coração, Ele não rouba o seu coração. Não, Ele bate na porta do seu coração. Ele fala assim, ei, eu tô à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você, eu vou entrar na sua casa, eu vou fazer um banquete com você. Agora, Deus não tá falando de coisas da terra, Ele tá falando das coisas do céu. E se for preciso que você viva a plenitude das coisas do céu, Ele vai te acrescentar as coisas da terra, mas não é o contrário. Não é o contrário. Sabe, os nossos olhos veem apenas aquilo que nós podemos tocar, mas aquilo que nós não podemos tocar é que é eterno, Literalmente, gente, Nicodemos, ele era o cara, ele era o bambambam, um dos principais dos judeus, ele era um fariseu, um homem muito religioso, um mestre sábio, justo, um homem justo, e ele ainda participava do Sinédrio. Sinédrio era tipo se ele participasse do STF hoje, ele participava ali do Sinédrio. Ou seja, ele era a mais alta corte ali, que tinha apenas 70 membros notáveis. E detalhe, Nicodemos ainda vinha de uma família aristocrática de Jerusalém. E ele era uma autoridade nas escrituras. Deixa eu te perguntar, como você trataria um homem desse? Se um homem desse chegasse diante de você, como você trataria ele? Agora, a mulher samaritana, só por ser mulher já era um caos, né, gente? Ela era desprezada. Ela tinha uma má reputação e a hora que ela ia buscar água no poço, provavelmente ela era desprezada por outras mulheres também. Por isso ela ia numa hora que não tinha ninguém. E detalhe, ela já tinha tido 5 maridos e ela estava com o 6º. Agora deixa eu te perguntar, como que você trataria uma mulher dessa? Os seus olhos seriam olhos diferentes para Nicodemos e para a samaritana? Não precisa responder essa pergunta, mas responda isso para Deus. É diante de Deus que você precisa responder isso para Deus e ter coragem de Deus deixar revelar o seu coração. Sabe, o nosso coração ele é revelado quando ele é confrontado. Olha, mas você precisa entender que nada pode te separar de Deus, nem as suas falhas. Mas nós temos uma natureza pecaminosa? Sim. Mas você precisa entender o seguinte, que Jesus Cristo ele teve um encontro com os dois. E esses 2 encontros nós aprendemos que a justiça de Nicodemos, ela foi considerada como um trapo de imundícia. E a mulher samaritana, ela precisava se perdoar e aceitar a justiça de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo se revelou para os 2 da mesma maneira, ou seja, sem exceção nenhuma. Ambos precisavam do favor dele. Ambos precisavam de reconhecer que ele realmente era um salvador. Nicodemos se achava demais e a samaritana se achava de menos. E aí? Olha, a nossa vida, ela não está naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. A nossa vida está em Jesus. A nossa vida não se trata de quem você é, mas de quem você carrega. Não é o que você faz que vai mudar a sua história, mas é quem você carrega que vai mudar a sua história. Deus, ele não te chamou para ter posse sobre as coisas dessa terra. Não, Deus me chamou e te chamou para sentar em lugares celestiais. E isso acontece no nosso espírito. Jesus, ele nos chamou para viver a vida de reino. Jesus nos chamou porque ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor que ele nos chamou. Mesmo a gente estando perdida nos nossos delitos, nos nossos pecados, ele nos chamou, nós somos salvos pela graça. Agora, o que nós precisamos fazer? Entender a missão de Jesus Cristo para deixar essa missão, em primeiro lugar, sendo feita na nossa vida. João 5, você vai entender a missão de Jesus Cristo. João 5:24 diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Nós já nascemos separadas de Deus, porque o nosso espírito já nasce morto. Lá em Gênesis 6, foi nos tirado a porção do Espírito de Deus. E nós voltamos a ter a porção do Espírito dentro de nós, que é aquilo que nos comunica com Deus, que é a mesma essência dele, através de Jesus. O que nós estamos aprendendo aqui é que Jesus nos dá a vida, mas isso acontece no nosso espírito.
Leia João 5 para você entender a missão de Jesus, mas não veja essa missão como aquilo que ele precisa fazer na vida do outro. Essa missão precisa ser feita primeiro na minha vida e não na vida do outro. E você vai ver aqui, sabe, Jesus começando a multiplicar pães, peixes, Jesus fazendo milagres. Por que esses milagres estão aqui? Porque Deus quer fazer milagre na sua vida. Deus também quer fazer esses milagres na sua vida. Os milagres que você vai ver aqui no Evangelho de João é Jesus Cristo fazendo cada um deles. E Ele quer fazer milagre na sua vida. Não despreze os milagres, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele quer fazer milagre na sua vida. Ele quer te tirar de um poço, Ele quer te tirar do desânimo, Ele quer te tirar da tristeza, Ele quer te tirar da bagunça. Olha, não existe nenhuma bagunça que Jesus Cristo não é capaz de consertar. Mas você precisa entender que isso vai acontecer no seu espírito. Em João 6, você vai ver que muitas pessoas deixaram de seguir Jesus Cristo. Muitas pessoas. Eles falaram, duro é esse discurso. Que discurso? O discurso da verdade, de quem nós somos, de quem Ele é. O discurso de saber como que nós verdadeiramente precisamos andar depois que a gente tem Jesus Cristo. E muitos abandonaram Jesus Cristo. Mas Jesus, Ele nos ensina aqui que o que vivifica é o Espírito. A carne para nada aproveita. As palavras que Jesus nos ensina aqui nesse Evangelho são palavras de confronto? São palavras de confronto. Para que você entenda quem você é e que você precisa se submeter à vontade dEle. Mas também palavras que te levam a entender de quem Jesus é. Que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele pode mudar a sua vida, que Ele pode mudar a sua história, que Ele pode fazer na sua vida o que ninguém mais poderia pensar ou imaginar. Mas eu quero te desafiar a ocupar essa posição de filha de Deus. E não somente ocupar essa posição, entender que o seu Pai, Ele é dono de um reino maravilhoso. E o desejo do coração dele é que você ande aqui, sabe por quê? Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Nós somos embaixadoras de Cristo. Nós somos cooperadoras de Deus. Nós somos aqueles que Deus nos chamou para falar daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual o seu propósito de vida? É ter a sua vida transformada para que você possa ser luz no mundo e sal na terra. Esse é o propósito da sua vida. E em nome de Jesus Cristo, nós vamos sair daqui essa semana sendo essas mulheres. Agora, pare de se condenar, pare de se cobrar. Deixa Deus fazer essa obra na sua vida. Não fica querendo. Lembra do jardim do outro? Para de ficar olhando para o jardim do outro. Para de ficar querendo encher apenas um vasinho, sabe? Um vasinho ali da sua casa e deixando a sua casa linda apenas uma semana. Você pode procurar o outro, considerando ele superior a você mesmo para você aprender. Mas não queira o conteúdo que é dele. Não queira aquilo que ele tem, porque você precisa primeiro aprender a adubar o seu jardim. Você precisa aprender primeiro a plantar. Aí sim, Deus não vai reter. Deus não vai reter aquilo que o outro muitas vezes tem. Deus também quer te dar. Deus é um pai, Ele fala que nós, sendo maus, nós temos prazer de dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Ele não tem prazer em nos abençoar, não tem prazer em nos dar coisas boas. Só que Ele não vai dar coisas pra gente que nos prejudique. Ele não vai dar coisas para nós prontas que prejudiquem o nosso crescimento, que nos prejudique de sermos mulheres à imagem e semelhança de Jesus, porque Deus, Ele quer que você seja essa mulher que tem uma vida se esforçando para viver a imagem e semelhança de Jesus. Agora isso Ele só faz nos filhos. Presta atenção. Deus, Ele só mexe nos filhos. Não tem como Ele mexer na criatura. Ele pode? Pode. Ele pode todas as coisas. Mas Ele trabalha no Filho, porque o Filho tem o Espírito. Nós temos o Espírito Santo. Se a gente não tem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Nós ainda vamos falar sobre o Espírito Santo aqui em João, mas você precisa buscar entender que a nossa vida é uma vida
em espírito, em nome de Jesus. Amém? Cansei, gente, falei demais. Vamos orar. Ai, Deus, deixa eu só responder essa pergunta aqui. Parece que esforço e não vejo, mas com esse ensinamento tive outra visão. Uau, glória a Deus, uhul! E você vai ter outra visão, nós vamos ter outra visão. Essa semana Deus está nos entregando adubo, sabe? Que nós vamos mudar o nosso jardim. E nós ainda vamos ver muitas flores nele. E nós vamos parar de olhar o jardim do outro. Nós vamos contemplar a alegria do jardim do outro. Mas nós vamos criar nosso próprio jardim. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Ai, Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Deus, obrigado pela alegria de podermos estar aqui. Obrigado pela alegria de ter o Senhor. Obrigado, Pai, porque eu creio sim, Deus, que o Senhor está se movendo aqui, Pai. O Senhor está se movendo, o Senhor está nos ensinando coisas lindas. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos ser vigilantes, Pai, para que Satanás não venha roubar, Deus, nenhuma palavra, Deus, nenhuma palavra, Pai, que o Senhor está liberando sobre as nossas vidas aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos faz vigilantes, Pai. Nos faz vigilantes, ó Deus, para não deixar Satanás roubar nenhuma palavra aqui. Mas que essas palavras, Deus, possa mesmo, Deus, serem enraizadas no mais profundo do nosso coração. E que nós possamos mesmo, Deus, ter a revelação da paternidade de Deus sobre nós. Que nós possamos mesmo, Deus, entender que o poder que o Senhor nos dá não é um poder para a gente exercer, Deus, aqui, sabe, Deus, com as coisas da terra, mas é um poder, Deus, que nos libera para viver a liberdade que o Senhor tem para nós. Sendo livre das coisas desse mundo, sendo livre daquilo que muitas vezes nos impede de prosseguir rumo ao alvo, Pai, que é o Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nos permita, Deus, estar aqui amanhã. Nos permita, Pai, viver, Deus, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, Pai. Nos permita, Deus. Nos permita, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém? Meninas, amanhã nós não vamos estar aqui 8 horas da manhã por causa do café com elas, tá bom? Porque pra mim fica muito puxado, tá aqui de 8 às 9, de 9 às 10, não dou conta. Então amanhã nós vamos ter o café com elas. Deus ainda não me falou o tema do café. Gente, mas eu tenho certeza que o tema do café, ele vai ligar com isso aqui. Eu tenho plena convicção que o tema do café de amanhã vai linkar com o que nós estamos vivendo essa semana. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de detalhe. Deus não faz nada por acaso. Eu ainda não recebi o tema do café de amanhã. Estou pronta para receber, para estar aqui com vocês, mas só para lembrar vocês que amanhã não é às 8. Amanhã espero vocês aqui às 9 horas. Ore por nós, ore por todas as mulheres, para que o Senhor possa mesmo fazer algo lindo aqui no nosso meio, em nome de Jesus, porque eu creio, tá bom? O café com elas é amanhã, às 9 horas da manhã, aqui, tá? Beijo, Deus abençoe vocês, obrigado por estar aí do outro lado e vamos que vamos.